Meu povo, mais um corte aqui no Resenha com TF. Fortaleça com like, inscrevam-se e vejam esse corte, porque ele ficou muito legal. Teve um show dele no Mané Garrincha, que é o show mais assim, com mais histórias, né? Que ele sai revoltado, briga com a plateia. Pode fazer o resumo do que aconteceu nesse dia no show lá do Mané Garrincha, Posso. o Dab? Porque tem gente assim, que é fã, que conhece bem essa história, e quem não é, já ouviu falar, mas não entende muito bem o que aconteceu ali. Posso, eu tava lá. Caraca. Cobrindo pelo Jornal do Brasil, cobrindo o show, não na expectativa de algo fosse dar errado, mas era a volta da Legião a Brasília depois de um bom tempo. Porque os caras da banda diziam que tinha tido um show no Nilson Nelson, que é o ginásio, é um Maracanãzinho de lá, é o Ibirapuera de lá, que teria morrido uma garota no show, tal o grau de devoção e tal. O pessoal de Brasília, os colegas de Brasília, dizem que isso nunca existiu, que não houve essa morte, mas na mitologia, na cabeça da banda, essa morte tinha existido. E a banda tinha, entre um show e outro, tinha pulado de um ginásio de esportes para um estádio de futebol, Mané Garrincha. Né? O antigo Mané Garrincha, né? O antigo Mané Garrincha, que era um estádio bem precário. Sim. Né? E aí tinha essa grande expectativa. O Jornal do Brasil me mandou para acompanhar um show num sábado à noite, que abria uma excursão e começava por Brasília. Então tinha uma enorme expectativa na cidade e no meio da música sobre isso. E deu tudo errado. Caraca. Porque eles contrataram uma produtora local que não tinha a expertise de armar um show para um estádio para 40, 50 mil pessoas. Então o palco era baixo, o som não tinha amplificação que devia. Era tudo ainda meio precário nos anos 80 no Brasil, né, tudo meio mambembe. Não chegava a ser mambembe, mas eles tinham claramente subqualificado. Talvez eles tivessem feito show no Mané Garrincha, mas para um público menor e menos extremado que o da Legião. Então quem estava na arquibancada, só tinha uma arquibancada grande na época, lembra? Era só uma arquibancada de um lado. Não via direito o que estava acontecendo no palco, não tinha telão. Caramba. Então tudo que aconteceu no palco, teve um sujeito com uma doença mental que invadiu o palco e pulou no pescoço do Renato, está registrado em imagem isso. As pessoas não viam, então as pessoas não sabiam porque que o show estava sendo interrompido. Aí ficaram revoltadas com a banda. E aí a Polícia Militar de Brasília, com muito pouca sutileza, começou a dispersar aquela multidão que estava revoltada, com cachorro, cavalo, Caraca. bomba de gás lacrimogênio. E você estava onde lá? Eu estava assistindo perto do palco, eu estava assistindo com a irmã do Renato, eu estava do lado da Carmen Tereza. Mas não numa área do público ou uma área específica, como que era ali? Uma área específica. Da imprensa, né? Uma área da imprensa, assim, entre a frente do público e o palco. Então, estava vendo tudo com meus próprios olhos. E aí a gente viu que a barra pesou. Saiu todo mundo do estádio meio fugido, inclusive eu e Carmen Tereza. Nos meteram numa Kombi e a gente saiu, foi pro hotel onde estava todo mundo. Não a Carmen que morava lá, mas a banda e os jornalistas. E aí já tinha acontecido depredação antes e continuaria havendo depredação de ônibus. Foram centenas de ônibus, dezenas de ônibus, centenas de feridos. Caramba. Então foi muito, muito tenso. Isso deu um nó na cabeça da banda também. E depois tentou-se vender uma versão de que a banda tinha só insultado a plateia, não tinha acontecido nada, e não era isso. E tinha jornalista, não só eu. Essa é a história que mais se vende, que houve insultos, né, do Renato Russo. Não, o Renato era bem provocativo, mas ele começava a ter insulto porque parte da plateia estava jogando aquelas bombinhas no palco. Aí ele sempre fez isso, dar esporro na plateia. E aí ele começava, eu não me lembro se nesse show, mas de vez em quando ele fazia assim: eu tô com a vida ganha, vocês estão aí ralando. As pessoas não ficam felizes quando escutam isso. Renato tinha tudo para ser cancelado hoje nas redes sociais. Não, Renato Cazuza não sobreviveriam Big Brother a 5 minutos de rede social. E aí sim, mas só depois que a plateia estava jogando garrafa em cima dele, jogando bomba no palco. Mesmo depois da interrupção lá com o sujeito podia ter matado o Renato, que ele pula no Renato pelas costas e abraça assim o pescoço. E começa a bater no Renato, que era um papel enrolado. Se ele tivesse com uma faca, o Renato tinha morrido ali. Só que as pessoas não viram isso. Mas aí tinha um cara que é um diretor de vídeo, de cinema, chamado Jodeli Larcher, que estava acompanhando aquilo e filmou. Então, não no domingo seguinte, porque não deu tempo, mas 2 domingos depois, isso estava no Fantástico. Então tinha a imagem do sujeito agredindo o Renato.
E o pessoal de fora da cidade dizia, não foi bem assim que aconteceu. É porque o governo local tinha atrelado o show à propaganda do governo. GDF, saúda os seus filhos pródigos e coisa e tal. Então foi um dia que deu tudo errado. Houve subequacionamento de produção, como o público iria se portar. Era um clima bem pesado desde o início do show. Eu me lembro, é uma lembrança, o cheiro fica muito na memória. Eu sinto o cheiro tanto do gás lacrimogêneo quanto o cheiro do cheirinho da Loló no ar, no palco, Caramba. assim, antes do inverno em Brasília, frio, né? Tempo seco, né? Tempo seco. Então aquele cheiro ficou, assim, era muito marcante isso pairando sobre a plateia. Então deu muito errado ali, deu tudo errado. E ele ficou receoso de fazer novos shows em Brasília depois disso? Ficou receoso de fazer shows daquela dimensão, tanto que a Legião meio que retrocede para estádios poliesportivos. Não mais 40 mil, 15 mil pessoas, que é muita gente, mas não mais aquela coisa grandiosa. Fez no Maracanãzinho, etc. Em seguida, no Gigantinho, em Porto Alegre, tem uns shows também históricos lá, mas deu uma meia trava, assim. E, ao mesmo tempo, colocou ele para pensar, sobretudo, essa dimensão messiânica que ele vinha tomando, né? Porque parecia os Beatles brasileiros, né? Os Beatles brasileiros misturados com um quê de religião, né? Assim, religião mesmo, por conta da figura dele, das coisas que ele dizia, das referências que ele tinha. Então ele ficou bem bolado, assim, num primeiro momento. E isso era o show exatamente do lançamento das 4 estações. Perdão, do Que País é Este? O show abria com Que País é Este? Imagina já abria com uma música pancada, né? Exatamente, você já abria com Que País é Este? Né? E a música tem uma entrada muito forte, né? Já começa jogando a plateia para cima. E aí depois vem as 4 estações, que é o disco meio budista, né? Meio Paz e Amor, e baixa-se toda a bola, e tem Monte Castelo. Aí você dá uma baixada, né? E a partir daí retoma um outro caminho, menos litigioso, né? Ele deu um caminho musicalmente mais próximo da música brasileira do que do rock. Foi uma mudança ali bem interessante na carreira da Legião.